Flamengo! E aí, torcedor rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo. Como sempre, o seu canal de notícias do Flamengo, o mais querido Flamengo News, está chegando carregado de malotes estufados de notícias atualizadíssimas do nosso Mengão. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a você a apertar o botão de inscreva-se e a amassar o like para que possamos atender ao seu anseio de saber tudo o que passa no Flamengo. Debate bom demais, veja o que falaram do Mengão. Créditos ESPN Brasil, Grupo Disney. Melhor em campo, não sei o que, ganhou. Eu falei, pois é, eu sou goleiro do Palmeiras. Eu tô aqui pra defender. Claro. Então só pra fazer esse adendo pra puxar um pouco a sardinha, a brasa pra sardinha do... Quando eu falo isso... Toda vez que você for puxar a brasa pra sardinha de goleiro, você fica à vontade, eu te dou o tempo que você quiser. É que a gente fala muitas vezes em relação ao Real Madrid... Ao Real Madrid, o Real Madrid te ajudar tem um grupo, por exemplo, em relação à Liga Espanhola, melhor do que 90% dos outros times, o que a gente estranha muitas vezes, quando o goleiro aparece muito. 100%, Teoricamente, não é pro goleiro aparecer tanto em muitos jogos do Real Madrid contra times piores que o Real Madrid. Então, assim, o time não tem passado muita segurança. Agora, é um time que ganhou a Liga dos Campeões, é um time que é muito tarimbado para jogos assim. Futebol, né, momento? 2 ou 3 jogos. Ganhou a Liga dos dos Campeões já tem um tempinho. Então. E não foi só a final lá, o Courtois, foi o todo. Foi épica a conquista do Real Madrid. O jogo que agora é isso, ó. O jogo fosse hoje. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber. O Pra já pegou o espírito desse programa. Sai, vamos lá. Os dois passaram na semifinal. Real Madrid favorito. Real Madrid favorito. Só que eu acho que o favoritismo já foi maior. Já esteve maior. O momento é esse aí da tela, ó. O momento é esse aí da tela. Não é bom. O time não tem jogado bem. Mesmo na Liga Espanhola. E contra o Valência, no jogo que classificou para chegar à final ontem, que perdeu do Barcelona, empatou com o Valência também com muita dificuldade. Mas oferecendo espaço para o Valência. Eu lembro exatamente nesse mesmo momento da temporada passada. Palmeiras e Chelsea? Começo de ano. O Chelsea em crise. 4 jogos mas sem como ganhar. que foi o jogo, Breler? Quando a gente fala assim... Quase vai pros pênaltis, que a gente fala assim, imaginando um domínio grande do europeu sobre o sul-americano, né? Se não há esse domínio, eu acho que sempre causa uma dúvida. Mas sempre a gente precisa relativizar. O Real Madrid em crise é melhor que qualquer time brasileiro. O Real Madrid mal é melhor que qualquer time brasileiro. Porque tem individualidades ali que são absurdas. Então, mesmo na base do jogo intuitivo, sem um coletivo forte, um clube europeu é capaz de ganhar de uma equipe organizada do Brasil, porque tem recursos muito superiores. E no ano passado, muita gente tentou menosprezar e falou, não, o Palmeiras vai passar por cima do Chelsea porque tá mal, não ganha 4 jogos. Estão falando que é passar por cima do Chelsea? Não, tinha gente que empolgada. Esse Palmeiras do Abel, o Abel com plano, vai chegar lá e quando entram em campo, a gente já percebe quem é o time dominante, quem é o time que tem mais recursos. Então isso vai acontecer com o Flamengo, se pegar o Real Madrid, a gente precisa... Acho que é muito parecido mesmo a situação. Mas o Flamengo, bem parecido. O Flamengo tem parecido, uma diferença de saber o que fazer com a bola. Mas acho que tem uma diferença do Palmeiras que chegava... Era o técnico ano passado. O Abel era o técnico. Com mais tempo que o Vitor Pereira. A gente debateu aqui longamente, exaustivamente ao longo de semanas, o confronto, o Palmeiras se preparando antes. Se falava muito da condição que o Palmeiras tem de enfrentar o Chelsea pelo tão sólido que o time já era. Quando a gente olha para o Flamengo e olha para o Real Madrid, levando em consideração esse mau momento do Real, a gente pode chamar, tem a condição de enfrentar e tem que o Flamengo pode jogar. Acho que tem só um detalhezinho de bola no pé, dependendo do que seja feito, também é bom lembrar, não é que a defesa do Real Madrid é uma peneira. Sim. É um time em mau momento, mas é um grande elenco. Quando a gente está em dúvida se o Tchouaméni vai jogar, se não vai, se é o Kroos por ali, qual é a linha de defesa, é outra coisa. Quem pode escapar pelas pontas pelo Real Madrid? É gente que está concorrendo para ser melhor do mundo. Então, assim, é um outro debate. Só que eu acho que muda só um pouquinho a percepção de Palmeiras para Flamengo. O cenário se traz bem. Era o europeu em crise e onde que o sul-americano pode chegar ou pode beliscar. Acho que o Flamengo tem um pouco mais de condição de jogar. Não só o Palmeiras tem de enfrentar, suportar... Pedro, mas do outro lado eu acho que o Real Madrid é melhor que o Chelsea, que aquele Chelsea. Sim. Eu acho... Individualmente... Eu concordo, só que eu acho que o Real ele é muito grande. O Real é muito grande. O Real ganha uma Champions falando muito em jogos decididos no fim. Sim. Uma jornada, heróica, jogos decididos no fim, porque ele sempre brilhava, nunca resolvia a parada. Um Courtois espetacular. Então, só por aí... É muito mais o tamanho do Real Madrid, o que as peças podem fazer, do que exatamente um time que está voando, como já tivemos em outros momentos de europeus. Eu acho que tem esse debate, é o que a gente fazia ontem. A gente fica tentando encontrar brecha no europeu
e tentando imaginar o cenário ideal e perfeito para o sul-americano. E tem que ser assim, dentro desse cenário, em condições iguais não dá. Exato, não, mas é claro, exato, não dá. Dentro desse cenário, parece que a coisa começa a fazer assim, entendeu? Sim. Pela má fase do Real. A má fase do Real tem uma existe, questão. Ali. E outra mas coisa tem tempo até lá, hein? é uma situação diferente, atípica não, que nunca tinha acontecido. A questão dos europeus, eles cedem muito mais jogadores para a Copa do Mundo do que nós brasileiros, que são americanos. E tem essa questão também, a Copa do Mundo, eles estão vindo de uma Copa do Mundo. Né? Quer dizer, eles vêm de meia temporada, jogam a Copa do Mundo, já retornam para a temporada. Então isso é um fato novo, claro. É um fato novo para eles também, né? Eu acho que o ponto é, não é loucura pensar que o Flamengo pode jogar com o Real. Em algum momento, o debate poderia soar nosso Real voando, o pessoal ali, sabe, ponta dos cascos, voando o time, e a gente aqui querendo entender onde daria jogo. É que hoje não é loucura pensar que o Real não vive um bom momento. Tem muito jogo, mas o Real precisa pensar no que vem depois do Mundial de Clubes, que é o grande foco dele, quando eles valorizam muito o Mundial de Clubes. E na semifinal, né, Pedro? Muito legal a gente falar, olha, mas tem o Liverpool na Champions. Mas tem uma semifinal aí. Então vamos parar de debater a final. Não, o inimigo da alegria pelo jogo que nós perdido o debate. Sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa pra você. Ele é precavido, para depois não virar... Ele é precavido. Mas eu vou falar com o secador na mão. Deixa eu falar uma coisa pra você, Prato. Você sabe disso. O time sul-americano, correto, com todo o respeito aos times mexicanos, ao Hilal e o Idade, no caso, enfim, né? O Idade contra o Al Hilal. Ou mexicano, enfim, todos, a gente pegando toda essa sequência de mundiais. O time sul-americano, vamos falar agora o brasileiro que vai, né? Ele é o equivalente ao que o europeu é para o brasileiro na final, é ele para o outro na semifinal. Aí, ó. gente sempre... Não. Do ponto de vista... Eu sei até o que você vai falar, eu acho que eu concordo com o que você vai falar, mas assim, do ponto de vista expectativa... Sim. Expectativa, cobrança, foco... Versus realidade é diferente. Versus realidade. Então, aí você tem quase que uma obrigação de passar. Porque se você não passa, e aconteceu assim com os que não passaram, sim, ou com aqueles que sofreram muito, vem crítica. Aí falei vergonha, decepção, vexame, fracasso, tem palavra mais pesada, palavra mais leve, mas fica aquela sensação de, pô, como assim não foi para a final? Mas essa obrigação está se reduzindo com o passar dos anos. Não, sim. Eu acho que é o que o Prato vai falar. É só ver o resultado das finais. Os europeus ganharam todas e as semifinais os brasileiros não ganharam todas. Caiu o Galo, caiu o Palmeiras, caiu o Grêmio, caiu o Inter. Os clubes... O Grêmio não, né? Não, o Grêmio ganhou mas acho que a gente precisa pensar isso. Quais são os sul-americanos que estão nas semis. Quando a gente fala desse Flamengo, tem que chegar à final. Então, sim. Mas esse Flamengo. Mas o que acontece antes era inimaginável, o clube brasileiro tinha um poderio econômico muito maior. Hoje, não necessariamente isso acontece. O Al Hilal, por exemplo, é um clube que tem cacife para tirar jogador do Flamengo. Os mexicanos. Michael, por exemplo, joga lá. Então, hoje a coisa está muito mais equilibrada. Mas tirou porque interessava o Flamengo também. O Flamengo não queria... Não é que vai chegar aqui e tirar o Gabigol com facilidade. Eu entendo. Mas o que não acontece é um clube brasileiro bater lá na porta de europeu e tirar jogador. E nem jogador de segunda prateleira. Não acontece, porque hoje é uma diferença econômica absurda. E essa diferença desculpa, o Flamengo vai lá e tira um Gerson, o Flamengo vai lá e tira um Cebolinha. Não do Real Madrid. Não você falou de segunda prateleira, no caso? Não, segunda prateleira de um clube que vai jogar no Mundial. Esse é o ponto. A diferença que antes era muito grande também, de clubes brasileiros para clubes de mercados alternativos, está se reduzindo. E com isso, faz com que esses duelos sejam cada vez mais difíceis. Olha o Tigres contra o Palmeiras. O Tigres era um clube que contratou o Gignac, um atacante francês. Então, isso tem tornado a gente cada vez mais... vai ter jogos parelhos na semifinal para clubes brasileiros. Porque esses clubes têm conseguido fontes de receita esses jogos, desculpa interromper, esses jogos, assim, eles sempre foram, de certa forma, parelhos. Ninguém passou de uma semifinal sobrando. Sim. Né? Anos, né? Você não lembra disso. E tem o peso emocional do jogo. Tem um peso emocional do jogo, porque é a estreia. Sim. Tem a questão da estreia também. Então, esses jogos nunca foram tranquilos. Alguns um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas nunca foi aquela sobra. Atropelamos. Teve 3-1, teve 2-0, mas com a sua dose de emoção ali, né? Com a sua dose de tensão também no jogo. Então, isso é normal. Mas assim, quando a gente fala, e aí o Pedro vai bem, quando ele fala do Flamengo, mesmo que seja o Idá Casablanca, aí tem a torcida, né? Sim. Cabe todo o debate, mas o debate, para mim, passa por... O Flamengo é tão favorito quanto o Real é na final. Flamengo na semi... Quando a gente começa o debate da final, a gente fala, independente do que a gente for falar, o Real é favorito. A gente começa o debate da final quase sempre assim. O debate da semi, para mim, independentemente do que for falado aqui, o Flamengo é favorito. E quando você se propõe a ter o tamanho que você tem na América do Sul,
a tua atuação de mercado, quando você vai ao Boca tirar um goleiro titular para ser o seu reserva, quando você não toma conhecimento de negociação interna, quando você apresenta para o seu treinador que o seu projeto é muito mais interessante que o projeto de um Corinthians, por exemplo. O Flamengo hoje tem uma postura, tem um tamanho na América do Sul que não dá para chegar aqui agora e falar, não, mas na semifinal é 50-50. Não é. O Flamengo é muito favorito na semifinal. Não. Tem todos os pesos, tem todo um debate, o favoritismo é menor do que já foi outrora, sabe? Tem o peso, tem o lado emocional, é o jogo único. Claro. O sul-americano só tem a perder na semifinal. Se ganhar, é obrigação. Se não ganhar, volta com o rótulo de tragédia. É isso. Isso tudo dito, o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o debate precisa começar daí pra gente dar a César o que é de César. O peso do Flamengo, sabe? Quando você é o malvadão, que brincam, que ganha uma Libertadores, às vezes sem nem ser tão brilhante no ano, ganha uma Copa do Brasil sem nem ser tão brilhante no ano, é porque o Flamengo hoje tem um tamanho muito grande quando o assunto é futebol na América do Sul. E quando ele se apresenta para o Mundial, esse tamanho vai junto. Ah, o mercado é interessante, tira o Michael. O Michael também queria sair, tinha uma série de situações lá que ele não ganhava aqui quanto poderia ganhar lá, sabe? Fazer uma independência, mas é um jogador uma história no Flamengo, particular. Isso também tem que ser ponderado. Mas assim, ele lá não é simplesmente porque eu veio aqui e tirou, porque não vai vir aqui tirar o Everton, o Gabriel, o Pedro, o Arrasca, não vai. Mas o que eu tô dizendo, Pedro... Isso tudo cabe no debate, eu te entendo. Isso tudo posto, o Flamengo é muito favorito. Então, mas a minha dúvida é se é tão favorito a ponto de a gente qualificar uma queda do Flamengo na semifinal como um vexame. Não, uma decepção grande. Não, claro, vai ser decepcionante. Porque vexame, o Prat gosta muito de usar vexame, né? Mas a gente não... Inter contra o Mazembe, vexamaço. Porque ali... Vexamaço. Pelo momento, o que era a diferença. Exato. E o Mazembe estava longe de ser entre os melhores times que o Mundial já viu. O Galo também. O Galo contra o Casablanca, vexame. Ali havia uma diferença considerável do time brasileiro. Agora, o Palmeiras contra o Tigres, por exemplo, 2021, começo, não achei um vexame. Porque ali, de fato, tinha um time que investiu bastante e o Al Hilal, se for o adversário, é um time que, além do Michael, consegue pegar o Marega do Porto. E não é o Marega, o cara em baixa, tá se aposentando. Sim, tem razão. O cara no auge. Então, são adversários que carecem de atenção, de cuidado e de respeito. O Flamengo não... E eu tenho certeza que isso não passa pela cabeça do Vitor Pereira, comissão técnica, jogadores, de que vai ser um duelo fácil, favas contadas. O Flamengo vai precisar se concentrar e se preparar muito para esse jogo da semifinal. O Praz queria falar alguma coisa sobre esse confronto, né? Não, em relação a isso, desse favoritismo, do nível de favoritismo, né? Em relação ao sul-americano jogando contra um europeu, a final e a semifinal. A gente olhando os resultados, a gente vê os últimos mundiais. Quem ganhou? Os europeus. Né? E as últimas semifinais, a gente teve alguns tropeços. Então, acho que, concordo com o Pedro, tem um favoritismo do sul-americano, mas já foi maior e não é... eu acho que não é tanto como a final. Eu acho que a semifinal é muito perigosa. Você acha que a diferença do Real Madrid para o Flamengo é maior do que a diferença do Flamengo para qualquer um que seja na semifinal? Então, hoje com esses que foram para o Mundial, eu não sei. Porque a gente sempre fala dos mexicanos, que são economicamente os mais fortes. Sim, depende do confronto. Né? Esse ano classificou o Seattle Sounders, né? Isso. Então, assim, de repente também é uma reorganização dessa parte do campeonato, porque é um mercado, a MLS é um mercado que está crescendo muito, mudou a sua linha de investimento, né? Da época de Beckham, enfim, Kaká, tá com uma linha diferente e isso vem fazendo os jogos mais competitivos e a primeira vez acho que um time da MLS vai disputar o Mundial. Nesse ano específico eu acho que ainda o Flamengo é muito favorito, mas a gente pegar o histórico dos anos anteriores, acho que essa diferença diminuiu bastante. A gente tem um trecho do Vitor Pereira aí falando sobre disputa de títulos, é isso, ô Marcelo? Vamos colocar o trechinho aí do Vitor Pereira ainda na coletiva de ontem, depois da vitória sobre a Portuguesa. Vamos nessa. É um grande desafio, mas eu sinceramente não me vou preocupar não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco é de facto ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente e é nesse sentido que vamos e ganhar títulos porque de facto é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria. Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. Foco em ganhar títulos, mas a gente sabe que na escala aí é Mundial, Libertadores, Brasileiro. Sim. E Copa do Brasil. É bom ganhar esse dia 28 agora, é aí que eu queria chegar. Vamos ganhar, hein?
Esse do dia 28 é fundamental. O que é esse jogo aí, né, William? O quê? Do Real Madrid ou do Palmeiras? Não, o Flamengo e Palmeiras. Coloca o óbvio para fazer essa análise que vai... Coisa mais séria. Não, é que é o seguinte... É a Supercopa do Brasil, eu sempre boto aqui, abre a temporada. Claro, você vai falar que não importa. Não, mas não importa. Pergunta pro Price se não importa. Pergunta pro Price se ele entra pra jogar a Supercopa. Não, se fosse Palmeiras e Flamengo. Aí, ó, tá vendo? Palmeiras e Flamengo. Hoje, a voz da experiência. Não importa. Hoje dentro dos dois clubes... Dá a volta olímpica, não dá? Dentro dos dois clubes tem um peso grande, cara. Claro que tem. Internamente tem. Razão, é o que eu falo aqui. Claro que tem. Que cara de pau. Mais que cara de pau. Não é possível. O que eu falo é o seguinte, que esse posicionamento tá firme, tipo geleia. Não. Prego o nariz, isso aí. Vocês distorcem às vezes o que eu falo aqui. Gente. Esse jogo não pode definir a temporada. Tá se complicando. Quem falou que define a temporada? É que vocês querem dar um peso ao jogo, que é o seguinte, se o Flamengo, por exemplo, perder do Palmeiras, ou se o Palmeiras perder do Flamengo, vai mostrar que tem muita coisa errada. Ninguém falou isso. Não necessariamente. É um jogo de muita rivalidade. É um jogo que é importante, a Supercopa do Brasil. Agora, se a gente fizer uma escala aí de importância de títulos, a Supercopa do Brasil ela vem atrás de muitas outras competições. É isso que eu falo pra vocês. E vocês querem, claro, que... Eu concordo. A importância não tá tanto no título, mas é o que no confronto. Mas no confronto isso é lógico. Mas a gente tem menos de 2 semanas. Claro, agora o confronto é importante. Menos de 2 semanas nunca diminuiu o tamanho do jogo. Não se apega ao que a gente fala. Vamos ficar com o que o Vitor Pereira falou. Ele virou e falou, estou preparando o time para esse duelo. Sim, mas ele discorda de você. Não, se fosse um outro duelo, Pedro, eu acho que ele também falaria algo parecido. Eu vou ser obrigado a defender o Prats nessa. Não é obrigação, Breyer. É bom senso. Parabéns. Meu Deus do céu. Isso é panela do 360 aqui nesse momento. Ano passado era um jogo muito importante. Exato. Flamengo e Atlético. Exato. Muito importante. Exatamente. Rivalidade. Não era? Foi um jogo bom, não foi? O Atlético ganhou. O Atlético ganhou. Pênaltis, Arena Pantanal. se consagrando. Bacana. Terminou a temporada com a sensação de vexame, de que deu tudo errado. E esse confronto foi esquecido. Ninguém na torcida do Atlético lembrava no fim da temporada que tinha vencido. Um dia foi ótimo, na semana foi excelente. Sim, claro que sim, gente. Então, mas óbvio. Mas entrou na continha do Paulo Souza depois, né? Na continha do Paulo Souza tava lá. Quem quer criticar. E na do Turco também. O Turco ganhou um gás a mais porque vinha tendo... índice de aproveitamento, mas desempenho não. Mas foi campeão. Então, vê como faz diferença? Aí, ó, pronto, tá vendo só? Pra vocês dois chega lá em Brasília e perde, meu amigo. Mas concordo que lá no final do ano, com outros campeonatos de um peso absurdamente mais, mas pro momento... O Prato está levando pro final do ano, a gente tá falando pra agora. Vou falar uma coisa pro senhor. Às 13 horas, depois termina o jogo. Vou falar uma coisa pro senhor. Pro sábado, aliás. Vou falar uma coisa pro senhor. Às 18h30. O Flamengo tem Supercopa. Correto. O Flamengo tem Mundial. Correto. E o Flamengo tem Recopa, como já lembrou aqui o nosso Pedro Ivo, certo? Vai passar onde a Recopa? Recopa vai passar aqui, você vai ver aqui com a gente na SPN. Muito bem. O Mundial correto. É uma tendência ali, se a gente pegar favoritismo e tal, que o Real Madrid vença, certo? A gente tá falando que o Flamengo tem condições e tal, ter briga e tal. Mas pensando hoje, se tiver que perder um aqui, talvez o mais aceitável, é o que o torcedor mais quer, até mas talvez seja o mais aceitável, né? Tem jeito. Perder também, o pessoal que igual o Pedro assim, leva tudo ao pé da letra. Perder de 7, 8, não é assim também. Não pode. Vai perder o Mundial, aconteceu. Aconteceu aqui. Tô muito feliz que você rendeu a caneta. Vamos supor... papel e caneta é a melhor coisa, esquece o celular. Eu concordo. Eu tô acompanhando atentamente. Aí a Supercopa aqui, vai que perde pro Palmeiras. Aí aqui já é um negócio que... Dois títulos perdidos já. Recopa ele contra o Del Valle? Me fala como. Tá. 2 títulos perdidos? Como é que você... Não é o que a gente acha, é o que infelizmente... Isso porque, olha, a bola vai gritar. Uma situação muito parecida com o Palmeiras. O Abel... Uma coisa, Rogério, você ganhou com o Flamengo a Supercopa do Brasil. Você lembrava? Tudo bem. Lembrava. Não lembrava, não. Do Abel, eu lembro, inclusive, que foi campeão brasileiro. Sim. Com o Flamengo. Sim. Peraí, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Aí o Abel... E ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras? Sim. Foi. Nos pênaltis? Foi. O Palmeiras perdeu depois a Defesa e Justiça. Defesa e Justiça, a Recopa. O que aconteceu com o Abel? É aí que eu quero chegar. O Abel Ferreira foi questionado. O Abel Ferreira. Assim, pra tu ver como uma coisa é insana. Mas pro Prates não tem importância. É pela manutenção. Você foi bem porque era aí que eu queria chegar. O Abel perde Supercopa. E vai jogar sempre tem importância, ele perde Supercopa, ele perde Recopa, e é um fiasco Mundial. É um fiasco no Mundial. E ainda perde o
Paulista para o São Paulo, lembra? Não foi no ano passado, no retrasado, certo? Lembro. O que sustentou o Abel? Ele tinha vencido a Libertadores, ele chegou já com o Libertadores e Copa do Brasil. Ele tinha que apresentar. Jogos duríssimos, resultados terríveis, mas o trabalho aqui tem um norte. Mas o Praz lembrou bem, ainda assim, já, né? Mas o que... Ele é eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, inclusive. Nos pênaltis também. Mas o que acontece no fim da temporada? O Palmeiras vence o Flamengo na final que importava. Mas ali já criou um furdunço. Mas gerou a turbulência. Não foi um voo tranquilo. Que gera turbulência. Mas na manga, ele tinha uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Vitor Pereira não tem. Mas eu tô com prática. Você entendeu como essas pequenas coisas na sua avaliação, pequenas coisas, são importantes? Mas eu tô com Prates nessa. É claro que são importantes, William. Estou com Prates nessa porque tem... a mesma coisa de maneira diferente. Vou trocar. Tem uma questão aí. E o Prates, acho que ele tá travando uma cruzada contra esse imediatismo. Assim. Contra essa... Imagina se o Flamengo fosse pautar. Meio cruzoé. O resultado. Exato, é um guerreiro. Solitário, muitas vezes. Solitário, mais insistente. Quer um abraço? Depois. Se o Flamengo... Quase com pena dele aqui. Se o Flamengo fosse pautar por resultado de Supercopa, isso é pensar muito pequeno. Mas ninguém está falando de se pautar pelo resultado. Aí é que tá, nós estamos concordando com a mesma coisa. Nós estamos dizendo que o meio vai pressionar, mas todos concordamos que não é o certo. Chamou esse rapaz aqui hoje. Então, a gente está concordando de maneiras diferentes. Ainda bem que temos ele ali ao lado do Prato. A gente comentava aqui em relação ao Flamengo 4, Portuguesa 1. Todos os dias. Boa, ótimo. Depois do Flamengo 4, Portuguesa 1. Ninguém falou o seguinte, agora o time já foi encontrado. Não é nada disso. Mas se perde ontem para a Portuguesa... Então. Ô, Prato, o que a gente está falando é melhor ganhar um título sobre o Palmeiras dia 28 de janeiro para viajar de peito estufado. Óbvio, isso sim. Eu não acho que tem que se pautar pelo resultado contra o Palmeiras, sem brincadeira. Não acho que tem que se pautar pelo resultado contra o Real Madrid. Eu acho que depois de um mês e meio você pode observar como você desempenhou em 5, 6 partidas evolução até tudo bem. Não acho. Só que primeira pessoa, né? Só que a gente não pauta a reação. É isso que eu ia falar. Eu ia chegar lá, não, mas isso a gente não pauta a reação da porta do CT, da rede social, da diretoria. Claro que sim. No ambiente de diretoria que vai cobrar o vice-presidente que manda no futebol. E a gente não pode se descolar dessa realidade. 2015, claro que não. 15, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras. Eu tô falando isso porque assim, foram coisas que eu vivi, né? 15 campeão da Copa do Brasil. Até uma aflição, né? 16 campeão brasileiro, 17 vice-campeão brasileiro, 18 campeão brasileiro de novo. Sim. Todos os anos teve invasão do CT e protesto. Pra tu ver, em anos que o time foi campeão. E outra. Aí o cara que tá de fora pensa, mas 15, 16, 17, 18 foram anos vencedores. Né? Você vice-campeão brasileiro. Claro. Aí tu pensa, esse treinador fez um grande trabalho. Não, todo ano trocou treinador também. Foi. Aí tu pensa assim, pra tu ver como não é o certo, mas o mundo do futebol é imediatista. E se não tiver convicção... Sem dúvida. É verdade. É complicado. Aí com ele você concorda? Não é isso. É que é o seguinte... eu não estou falando para você, o resultado tem um grande peso e tem de ter mesmo. E não pode tirar o direito do torcedor. O torcedor é passional, o cidadão vive para aquilo. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para torcer para o time dele. Se o time não ganha, ele fica a pé da vida. Deixa isso para lá. Aí o que acontece? Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que a Supercopa do Brasil... É o certo, mas o mundo do futebol é imediatista. E se não tiver convicção... Sem dúvida. É verdade. É complicado. Aí com ele você concorda? Não é isso. É que é o seguinte... eu não estou falando para você, o resultado tem um grande peso e tem de ter mesmo. E não pode tirar o direito do torcedor. O torcedor é passional, o cidadão vive para aquilo. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para torcer para o time dele. Se o time não ganha, ele fica a pé da vida. Deixa isso para lá. Aí o que acontece? Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que a Supercopa do Brasil... ela ganhou muita importância pelo confronto que vai acontecer. Agora, a gente não pode avaliar o trabalho, o nível que ele vai estar ou não, apenas por esse confronto. Claro que o time, quando estará em campo, ele tem de evoluir. Mas dia 28 para o Vitor Pereira é muito importante. Isso tudo a gente concorda. Só que você... Semana passada. É que vocês não estão na Supercopa do Brasil. Semana passada a gente empolgado com a Supercopa. Ele queria quase tirar a Supercopa do Brasil. Até porque tem jeitos e jeitos de ganhar e jeitos e jeitos de perder. Mas esse é parâmetro não para resultado, mas para desempenho. Se o Flamengo perde como o Palmeiras perdeu para o Flamengo em 2021, tá tudo certo. Os pênaltis, você tá falando. Exato, porque ali o Palmeiras jogou bem naquele jogo. Não foi um jogo ruim e houve ali um confronto em que você consegue medir o seu real nível de competitividade. Tanto é que o Palmeiras depois conseguiu ganhar do Flamengo na final da Libertadores. Então esse é o ponto. O Flamengo tem de se prender a uma análise, como o Prates gosta de dizer, técnica. Uma análise técnica do macro, desempenho. Né? Como você e a gente não pode analisar isolado, porque depois tem, que nem o Pedro falou, acho,
depois tem o Mundial. Tá concordando depois, muito com o depois Pedro, tem a Lucas, não tô Recopa. entendendo. Né? Então, a gente se entende aqui por alguns motivos aqui. Vai Você somando, respeita né? isso. Vai somando. Sim. Porque perder a Supercopa do Brasil, ok, jogando bem, ok. Mas daí depois tem o Mundial. Passa pela semi, É isso aí. perde a final. Real Madrid. Aí já Del Valle, Recopa. Contra o Del Valle, aí já começa... Viu? Olha aqui, ó, tem opiniões Só uma diferentes coisinha. aqui. Fala, rapidinho. Em 1 mês e 12 dias, essa sequência que você falou. É isso aí. Até 28 de fevereiro. É isso aí. Óbvio que chegar dia 28 de fevereiro vai ser feito um balanço, a gente gosta ou não. Ainda que a gente fale Claro que só um que mês sim, e meio de claro. Vitor Pereira em campo, a gente vai ponderar. Mas, infelizmente, que bom o Praia que o Flamengo falou, tem condição de jogar esses vai jogos, gritar, decidir ganhou ou esses não ganhou? títulos, né? Porque é uma pressão boa. O problema é quando você está longe disso, não vê isso daí nem pintado de A gente ouro. parte da premissa que o Flamengo tem convicção no trabalho do Vitor, porque ele trocou um treinador. Trocar um treinador que perdeu é fácil. Agora, trocar um treinador que ganhou, que o rival ganhou. Exatamente. E aí trazer o cara e um mês e 12 dias questionar o trabalho. Eu acho que tem. Tem um ponto só para mim que eu acho que pode acabar mexendo, então deixando a análise um pouco mais. Nós estamos secando o Flamengo também, nós estamos fazendo um cenário. Não, o Flamengo, para mim, inclusive, vai beliscar. Acho que 2 títulos aí. Opa, isso vai dar corte. O Mundial é um deles? Vai de novo. Essa daí Acho ninguém que tava pode esperando. beliscar 2 títulos. 2 títulos. Tá bom, hein? Tá bom. Aí a gente vira pra cá, sabe qual é o problema? Como é que se deu a troca do Dorival pelo Vitor Pereira? Não foi falta de resultado. Não foi bom ambiente interno. Não. Enxergou-se ali que o Flamengo poderia jogar mais do que vinha jogando. Sim. Que ganhou sem o seu modelo considerado ideal, que eu não sei qual é, porque a diretoria também já foi do 0 a 100 ali na troca dos treinadores. Então, eu acho que mais do que os títulos, o rubro-negro, e aí eu estou pensando com a cabeça talvez da diretoria, ele quer também um pouco mais que simplesmente essa taça. Ele quer começar a ver o time flertando com algum bom futebol lá de trás. Não é só o título que vem enchendo barriga desse Flamengo eu não vou atual. falar, acho que isso vai entrar no pacote. Eu não vou falar a fonte, né? Eu não vou falar a fonte, né? Agora, Tá aprendendo, tá tomando gosto. Mas faz muito sentido isso aí. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu conversei com algumas pessoas para tentar entender essa troca, né? Claro. E se foi mesmo essa abordagem, eu dou total razão, porque não total razão da troca do Dorival pelo Vitor, mas porque foi feita através de uma convicção. Se eu concordo ou eu discordo, não está em causa, mas foi feito em cima de uma convicção de que eles queriam uma outra abordagem de trabalho. De jogo, né? E pelos critérios que me passaram, assim, realmente são abordagens bem diferentes. Sim. Então, dentro do critério e da convicção, pelas informações que eu tenho, a troca faz muito sentido. O negócio é o seguinte, ó, só aqui, 2 opiniões diferentes. O Caramagno. Que susto, hein? Vai emendando esse negócio de rede social aí. Vamos lá, alô pra não sei quem. Isso é um perigo, né? Aparece É o Tomás. Caramagno. Pode seguir. Se o Flamengo perder Supercopa e Mundial, na Recopa tem obrigação de ganhar. 3 vices seguidos, ninguém merece. É rubro-negro isso aí? Rubro-negro. Já falou em obrigação para final de fevereiro. Viu? Aí o Digo, que é o Rodrigo. Imaginei. Rodrigo, eu vou dar uma editada aqui que você mandou. Aqui. Eu vou dar uma editada aqui, Rodrigão. Vou dar uma editada aqui. Não vale nenhuma pro rubro-negro. O quê? Tá? Acho que ele tá falando da Supercopa aqui. Ó. É amigo do Prats. Ele é rubro-negro? É. Amigo do Prats. A menos que tomasse uma goleada. Já vale. Claro, não vale pelo Nomute. Então quer dizer que se ele perder pro Palmeiras, ele como torcedor tá tranquilo? Parece que sim. Eu acho que ele tá solitário. Fora isso, diz aqui o Rodrigo, ainda bem que é torcedor, né, jogador? Para vocês bairristas criticarem caso haja derrota e para quererem criar uma crise. Você está apontando pra gente, nós estamos aqui nos contrapondo contra essa